Olá! Hoje a gente vai fundo num assunto que muita gente vê, mas poucos realmente entendem, sabe? Aquela aliança poderosa entre o movimento evangélico e o Estado de Israel. Pois é, essa é a grande questão que a gente vai explorar. Pensa bem, parece um verdadeiro quebra-cabeça, né? Uma bandeira de um país num lugar de culto, de uma fé diferente. Mas, olha, por trás disso tem uma base teológica e política super forte. E é isso que a gente vai desvendar. Então vamos lá, vamos começar a desembrulhar essa aliança, que de primeira parece bem improvável mesmo. Para sacar o que está acontecendo, a gente precisa primeiro entender o conceito teológico que é a base de tudo isso. Basicamente, o sionismo cristão é a crença de que o Estado de Israel, esse que a gente conhece hoje, é a realização de profecias da Bíblia. E olha, isso muda tudo. Transforma um evento político, geopolítico, num ato divino. E as implicações disso são gigantescas. Agora, o que é muito interessante aqui é que, apesar dessa ideia ser bem antiga, foi lá no século XIX que ela pegou tração de verdade, sabe? Que ela se estruturou. E aí, claro, quando Israel foi fundado em 1948, para muita gente aquilo foi a prova final. Era a profecia acontecendo ali, na frente de todo mundo. Mas essa crença toda que explodiu em 1948 não apareceu do nada, né? Ela veio de uma virada teológica, uma mudança bem radical que aconteceu no século anterior. Foi uma ruptura com séculos de pensamento cristão. Vamos entender direitinho que mudança foi essa. E o ponto de virada, a gente pode dizer que o grande arquiteto por trás disso foi esse homem, John Nelson Darby. Foi ele que desenvolveu um sistema de pensamento, uma teologia, que mudou da água para o vinho o jeito que muitos protestantes enxergavam o papel de Israel na história. Esse sistema que o Darby popularizou se chama dispensacionalismo. A ideia central é que a história é dividida em fases, ou dispensações. E o ponto-chave, o mais importante de tudo, é a noção de que Deus não acabou seu plano com o povo judeu. Não. Ele teria dois planos rolando ao mesmo tempo, um para a igreja e outro separado e ainda em andamento para Israel como nação, geograficamente mesmo. E aqui fica claríssimo o tamanho da mudança. Pensa só. Por quase 2000 anos, a visão principal no cristianismo era de que a igreja era o novo Israel, que tinha herdado as promessas de Deus. Aí vem o Darby e diz, não é bem assim. Ele argumentou que as promessas feitas por Israel da Bíblia, o Israel geográfico, continuavam valendo, literalmente. É aqui que a coisa fica séria. É o ponto onde a teologia sai dos livros e bate de frente com o mundo real. Porque essa mudança de pensamento não ficou só na teoria, não. Ela virou um verdadeiro roteiro político para o nosso tempo, colocando Israel bem no centro do palco. Dentro dessa visão, Israel deixa de ser só mais um país, vira uma espécie de relógio profético, vira a chave para interpretar os sinais do fim dos tempos. Quer dizer, cada guerra, cada nova tecnologia, qualquer evento político que envolva Israel passa a ser analisado com uma lupa, como um possível sinal do apocalipse. E toda essa visão se apoia, claro, em interpretações literais de versículos específicos da Bíblia. Aquela frase de Gênesis, abençoarei os que te abençoarem, por exemplo, vira uma ordem direta para apoiar o Estado moderno de Israel, apoiar política e financeiramente e mais, sem questionar. E até a reconstrução de um terceiro templo em Jerusalém vira um objetivo real para muita gente. Só que, como aponta Michel German, do Instituto Brasil-Israel, existe uma crítica forte a isso. A de que esse apoio todo não é para o Israel que existe de fato, sabe? Um Estado secular, complexo, com suas próprias questões, mas sim para uma versão idealizada, uma espécie de Israel imaginário que se encaixa perfeitamente nesse roteiro da profecia. Ok, mas essa aliança com Israel, por mais importante que seja, é só uma peça de um quebra-cabeça bem maior. A mesma teologia que serve de base para isso também alimenta um projeto de poder que quer transformar a sociedade inteira. O que a análise aponta é uma mudança fundamental de foco. A ênfase sai daquela mensagem de serviço, de humildade, que é muito forte no Novo Testamento, e vai para uma mensagem de poder, de dominação, tirada do Antigo Testamento. Aquela ideia de ser cabeça e não cauda vira um lema, um guia para a ação. E é daí que nasce o que se chama de teologia do domínio. É a crença de que os cristãos têm que ir além de só influenciar a cultura. A ideia é tomar o controle, de fato, de todas as áreas da sociedade. Governo, mídia, justiça, educação, tudo, para poder governar segundo os seus valores. E aqui a gente vê que isso não é só uma ideia abstrata, não. Existe uma estratégia bem prática. Não é um plano vago. Começa por baixo, influenciando a cultura local, em conselhos de escola, por exemplo,
e vai subindo, ocupando cargos políticos em todos os níveis, de vereador a presidente. O objetivo final? Usar esse poder para moldar a sociedade. Bom, e agora a gente chega na consequência final de tudo isso. Essa teologia acaba redefinindo as disputas políticas do nosso tempo. Ela transforma o debate público numa coisa muito, mas muito mais intensa. Uma espécie de guerra santa moderna. O que acontece, na prática, é que uma divergência política normal sobre economia, sobre saúde, deixa de ser isso. Ela vira uma batalha espiritual, uma luta cósmica entre o bem e o mal. O adversário político não é mais alguém que pensa diferente. Ele passa a ser visto como um representante do mal, um agente do diabo, literalmente. E a fonte original nos deixa com essa citação, que é muito forte e resume bem a tensão principal aqui. Fica claro um contraste gigantesco entre esse projeto de poder, de dominação, e a mensagem central dos evangelhos, que, segundo essa análise, fala de serviço e de sacrifício. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Quando o debate político vira uma guerra santa, o que acontece com a negociação, com o diálogo? O que acontece com a própria base de uma sociedade que precisa de diferentes visões para existir? É uma questão que fica no ar para a gente pensar. Valeu por acompanhar.